Hoje a gente vai dar uma olhada em um episódio que, com certeza, é um dos mais importantes pro Rigby em apenas um show. E apesar do especial onde ele se forma ter, obviamente, um papel muito claro em demonstrar todo esse crescimento que o personagem teve ao longo do tempo pra todos ao redor, eu acredito que esse daqui que eu vou analisar agora tem um significado igualmente ou até um pouquinho mais profundo pra ele, porque é sem dúvidas um app que muda a visão que o próprio Rigby tinha de si mesmo e, consequentemente, também o muda pra sempre. Tudo isso sendo retratado através da relação extremamente complicada dele e do pai, que não possuía sequer um pingo de confiança nele. O baile de formatura estava chegando, e assim, enquanto estava conversando com alguns colegas a respeito disso, o Rigby comenta que já tinha convidado a Aileen para ir junto com ele, e que os dois iriam chegar de busão no baile. No entanto, os colegas tratam aquilo como se fosse uma piada, dizendo que se alguém fosse mesmo de busão, iria parecer um grande fracassado. Isso acaba fazendo com que ele entre na onda e mude de ideia, fingindo que era mesmo uma piada. Por conta disso, ele começa a andar por aí perguntando para todos os amigos que tinham um carro se poderiam o emprestar para que fosse no baile. Porém, como vocês já devem imaginar, ninguém confiava nele o suficiente para voltar com o carro inteiro. E assim, depois de vários nãos, ele vai até a casa do Dom para pedir ajuda. O mesmo então dá a sugestão pro Rigby de que ele deveria pedir o carro do pai emprestado. E em um primeiro momento, ele descarta essa ideia, porque pensava que o pai provavelmente amava mais aquele carro do que amava ele, e com certeza não iria deixar nas mãos dele. O problema é que o Rigby estava meio sem opções ali, e por isso decide ao menos tentar. Conversa vai, conversa vem na mesa de jantar, e então ele finalmente pede o bendito do carro emprestado. O pai prontamente nega, e além disso fica bastante furioso, dizendo que já sabia desde o começo que o filho não tinha vindo ali os visitar por acaso, porque sempre precisava ter algum interesse por trás. E agora já tinha descoberto qual era o verdadeiro interesse dessa vez, o que leva os dois a ter uma pequena discussão antes que o Rigby deixasse o ambiente. A gente então tem uma cena da mãe dele sendo bem legal e se demonstrando bastante compreensiva. Ela vai até lá para conversar e percebe como aquilo era importante pro filho e como ele queria muito fazer algo especial para Aileen. E assim, resolve emprestar a chave do carro pro Rigby, com a condição de que ele o trouxesse de volta em perfeito estado e também não contasse que ela estava envolvida. Depois disso, ele busca a Aileen na casa dela e os dois vão até o baile, onde se divertem bastante. E apesar de estarem felizes, aproveitando juntos uma noite inesquecível, dava pra ver que tinha alguma coisa incomodando o Rigby constantemente. E essa coisa era o carro. Sempre que o carro precisava ser usado para ir a qualquer lugar, ou até mesmo quando foi estacionado por uma outra pessoa, a gente vê essa preocupação imensa estampada na cara do Rigby, como se o negócio fosse, sei lá, explodir a qualquer momento do nada. Dava pra notar que ele queria muito cumprir a palavra dele pra mãe e manter o carro intacto. No entanto, através de toda essa insegurança e desse medo, é possível perceber que, de um certo modo, nem ele mesmo confiava em si o suficiente de que era capaz de fazer isso. A forma como o pai o tratava acabou gerando várias consequências, que agora se tornavam mais visíveis do que nunca. Ele não acreditava que podia ser responsável e tinha esse sentimento de que acabaria estragando tudo, cedo ou tarde, de que não merecia aquela confiança, por mais que tivesse fazendo tudo certo e o carro ainda não tivesse destruído. Eu acho que eu nem preciso dizer que em um certo momento o pai acaba descobrindo sobre o sumiço do carro, e isso rende uma cena muito engraçada do mesmo completamente insano na festa, gritando com todo mundo pela frente e perguntando cadê o Rigby. Quando ele chega até a montanha onde os dois estavam, diz para que entrassem no carro e começa a dirigir de volta para casa, enquanto grita com o filho completamente furioso. Ele fala que sempre soube que o filho era um mentiroso e um fracassado, mas nunca imaginou que também era um ladrão. Só que, por mais que ele não tivesse roubado nada e a mãe tenha emprestado o carro, o Rigby aceita aquilo de bico calado, pra não colocar a culpa nela. O problema é que enquanto o pai dele estava ali berrando, distraído, acabou perdendo o controle e saindo da estrada, colocando a vida de todos em perigo, ficando muito perto de uma queda enorme. Em meio àquela situação caótica, ele segue tentando colocar a culpa de
tudo que tinha acontecido naquela noite no filho, por mais que isso fosse uma mentira e uma grande injustiça. Mas é aí que o Rigby finalmente se cansa daquilo e diz que não importava se ele fosse ter um bom emprego ou se iria se formar, o pai nunca iria confiar nele. E isso era culpa do pai. E essa é uma frase bastante importante vinda do Rigby, que merece uma certa atenção. Essas palavras demonstravam como ele percebeu que o que tinha acontecido de ruim naquela noite não era culpa dele, porém bem mais do que isso. Ele teve a percepção de que não ter a confiança do pai naquele ponto não era mais culpa dele também. Ele estava se esforçando, estava realmente tentando mudar e melhorar, tentando se tornar alguém mais responsável e digno de confiança. No entanto, se o pai não lhe desse uma chance, nada disso importava. Se ele não se permitisse tentar enxergar toda essa mudança presente no filho, iria continuar o tratando para sempre, daquele mesmo jeito. Só que isso já não dizia a respeito do Rigby, e sim ao pai. A parte dele estava sendo feita, e deveria ter muito orgulho disso, por mais que aquele homem não se orgulhasse. E após perceber essas coisas, o Rigby finalmente consegue confiar em si mesmo e assume o volante, prometendo que não iria fazer besteira. Uma atitude importante que acaba salvando a vida de todos ali dentro. Toda essa coragem e iniciativa faz com que o pai, enfim, abra os olhos e se dê conta de que aquele Rigby que ele estava vendo ali já não era mais o mesmo que ele conhecia antes e que considerava um grande idiota, assim demonstrando respeito por ele e também arrependimento pela maneira péssima que tinha agido naquela noite. Esse foi um momento que mudou o Rigby em apenas um show, porque ali ele percebeu que já não era mais aquela pessoa ruim que foi no passado, e aprendeu que era preciso acreditar na sua própria mudança, mesmo que outras pessoas não acreditassem, porque às vezes as pessoas não se importam em nos dar uma chance. Às vezes elas não ligam, ou até mesmo não querem ver essa mudança. E se a gente cometeu o grande erro de escolher se manter preso a essas pessoas e a aquilo que elas pensam a respeito de nós para sempre, podemos acabar de certo modo presos a uma versão pior de nós.